Boa tarde! No Conexões dessa quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, nós vamos falar sobre o novo registro do gado brasileiro e também sobre os 10 anos do uso da cannabis medicinal aqui no Brasil. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, que hoje estão amarrados, e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé. E atrás está o cenário do Conexões, em tons de cinza, azul claro e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do programa. E daqui a pouco é nela que serão inseridos a nossa entrevista de hoje e os nossos conteúdos. Bom, mas para começar, vamos falar um pouco sobre as informações importantes para o nosso dia a dia. Durante a folia de carnaval, muitas regiões do país passaram por uma nova onda de calor. E nós ainda estamos passando, por essa onda de calor. Por isso é necessário tomar alguns cuidados para manter a saúde. A recomendação é que a população aumente a ingestão de água, consuma alimentos leves, utilize roupas leves e frescas e também evite a exposição direta ao sol, em especial entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Também é importante usar protetor solar, pois a exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. E em caso de mal-estar, tontura ou outros sintomas causados pelo estresse térmico, é necessário procurar uma unidade de saúde. Agora a gente muda o assunto para falar de educação. A porcentagem da população brasileira com ensino superior completo praticamente triplicou nas 2 últimas décadas, de acordo com os novos dados do Censo 2022 sobre educação, que foram divulgados na semana passada pelo IBGE. Entre o ano de 2000 e o ano de 2022, a proporção das pessoas com 25 anos ou mais e que tinha um nível superior completo, passou de 6% da população para 18%. O aumento é significativo, mas ainda está muito abaixo da média dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A porcentagem de pessoas com ensino superior completo aumentou tanto entre brancos quanto entre negros, mas há diferenças significativas entre as etnias. Na população preta, cerca de 11% tem curso superior. Já entre os brancos, quase 26% têm uma graduação. E ainda falando sobre educação, a gente repete uma informação importante que a gente deu ontem. Até 2040, o Brasil pode passar por uma carência de mais de 200 mil professores de educação básica. Esse dado é de uma pesquisa que foi realizada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo. E o levantamento foi feito a partir de dados disponibilizados pelo INEP, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. E esses dados mostram que o percentual de novos alunos em cursos de licenciatura, que são aqueles que formam novos professores, com até 29 anos de idade, caiu de 62% em 2010 para 53% em 2020. Um dos problemas que podem explicar essa falta de interesse pelos cursos de licenciatura é a desvalorização da profissão docente e a baixa remuneração no Brasil. 2 assuntos que a gente tratou no programa de ontem, numa entrevista especial. Se quiser conferir, é só correr para o YouTube e ver o nosso programa.
Bom, e agora a gente volta a falar de saúde. O Ministério da Saúde vai incorporar ao SUS uma vacina para prevenir complicações causadas pelo vírus sincicial respiratório, que é uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês, incluindo casos de bronquiolite. Bom, e a imunização contra esses vírus respiratórios deve ser aplicada em gestantes para proteger o bebê ao longo dos primeiros meses de vida. Para falar mais sobre a imunização e também sobre essas questões respiratórias, nós conversamos agora com a Mônica Levi, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutora Mônica, seja bem-vinda ao Conexões. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde, Camila, Diego, todos que estão aqui conosco. Meu nome é Mônica Levi, eu sou pediatra. Eu sou de pele clara, cabelo e olhos castanhos, cabelo médio-longo, não uso óculos e vim aqui falar com vocês sobre o vírus sincicial respiratório, que nós podemos abreviar para VSR para ficar mais fácil. Bom, então começa explicando para a gente, doutora, o que é esse VSR? O que é que ele causa e quais os principais perigos, né, desse vírus? Bom, conversando sobre a estratégia do Ministério da Saúde de prevenção de criança, a gente vai falar do impacto, né, do vírus na pediatria. Isso é uma coisa antiga, décadas que os pediatras têm problema com esse vírus, ele não é um vírus novo, ele causa principalmente bronquiolite e pneumonia. É a principal causa de internação hospitalar em crianças abaixo de 1 ano. Então, ele é muito frequente. E mesmo quando a gente fala de casos que não são tão graves, que não levam ao óbito, intubação, o sofrimento da criança e da família é muito grande. E agora a gente tem prevenção para isso. Bom, doutor, então explica para a gente como é que funciona essa prevenção. É uma vacinação que vai ser oferecida pelo SUS, que a mãe deve tomar quando está grávida, não é isso? Isso, a gente tem essa estratégia, né, de transferência de anticorpo que a mãe forma quando ela é vacinada, que passa pela placenta, e assim o bebê tem uma proteção que a gente chama de passiva, não é ele que vai formar anticorpo, é a mãe. E ele vai receber esses anticorpos logo ao nascimento, durante a gestação e ao nascimento, e ele cresce nos primeiros meses, né, os primeiros 6 meses, que é onde tem a maior gravidade da doença. Ele ainda tem anticorpo materno que vai gerar essa proteção nesses primeiros meses de vida. E as grávidas já podem procurar o Sistema Único de Saúde? Essa vacina já está sendo oferecida ou ela ainda deve demorar um pouquinho para chegar nos postos? Não, foi tomada a decisão da incorporação dessa vacina, que se chama Abriso, vacina VSR para gestantes, e a previsão é de que no segundo semestre agora deste ano se tenha organizado a estratégia de vacinação. As vacinas não estão aqui no Brasil, elas têm que ser distribuídas, tem que se organizar o sistema de registro, fazer a estratégia de chamamento, né, a comunicação com as gestantes. Isso gera uma necessidade de organização prévia. Então, não adianta ir agora. Isso tem no setor privado. Se alguma gestante que estiver nos ouvindo quiser tomar, a recomendação ideal é entre 32 e 36 semanas, que ela deve tomar essa vacina para proteger o seu bebê, e até o segundo semestre ela ainda não vai estar disponível ainda na rede pública. Doutora, e para quem ainda não pode tomar essa vacina no serviço privado, né, que esteja grávida nesse momento, ou com um neném recém-nascido de poucos meses, o que é possível fazer para prevenir? Como a gente evitar que essa criança entre em contato com esse vírus? É principalmente evitando o contato com outras pessoas? Sim, infelizmente agora é o período de maior circulação do vírus sincicial respiratório. Dos meses aí de março até agosto aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, tem uma variação regional não muito grande, mas aqui no Sudeste, março, abril, maio, junho, julho são os meses de maior circulação, e a prevenção, que não se faz com vacina ou com medicamento, não existe medicamento para isso, é a prevenção de infecções respiratórias de um modo geral, evitar lugares com muita gente, usar máscara, né, os pais, se estiverem em outros locais, para também não se infectarem, poderem trazer para o bebê, lavagem de mãos frequentes.
e principalmente não ter contato nenhum com pessoas que têm os sintomas respiratórios, porque é importante dizer, criança mais velha, adolescente, adulto, o vírus sincicial respiratório causa um quadro de resfriado comum. Não é você não consegue detectar que aquela pessoa que está com um quadro respiratório leve tenha o vírus sincicial respiratório, mas para o bebê isso pode ser muito, muito grave. Então, qualquer pessoa com quadro respiratório não deve chegar perto de uma criança. Para a gente finalizar, quais são os sintomas que indicam que o pai e a mãe precisam procurar uma unidade de saúde? A gente sabe que, infelizmente, as crianças muitas vezes têm, algumas questões respiratórias, muitas vezes isso preocupa os pais e muita gente é super preocupada, leva logo para o pediatra, mas a gente pode pensar, não, é só uma febrezinha. Quando identificar, olha, neste momento eu preciso procurar ajuda. Olha, a primeira coisa eu diria você prestar atenção no estado geral da criança. Você conhece como ela é no seu normal. Se você achar que ela está realmente abatida, que ela está diferente, leve. Febre, bronquiolite não é um problema importante, não é uma doença que causa febre alta, mas se tiver febre também é um indício de ter que procurar fazer um diagnóstico. Mas, principalmente na bronquiolite, a criança tem muita tosse e ela respira muito mais rápido. Você percebe, evidentemente, o esforço respiratório dessa criança. Então, eu acho que qualquer quadro que a gente pega no início, o tratamento, o segmento fica mais tranquilo do que se você chegar com a criança já numa insuficiência respiratória ou com baixa oxigenação. Então, está com um quadro respiratório, bebê pequeno, leva para ser avaliado por um pediatra. A gente conversou então com a doutora Mônica Levi, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigada pelas suas explicações, doutora. Boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde a todos. Até. Bom, e agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre um outro tema importante aqui para o Brasil. O país decidiu identificar cada um dos bovinos e búfalos que são criados no território nacional. A ideia é que esses animais recebam um registro com um número de uso individual, como um RG. A medida ficou conhecida como o RG do boi. Saiba mais informações agora com a Janaína. Exatamente. O RG do boi, na verdade, é um brinco que deve ser usado pelo animal desde o nascimento até o momento do abate. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, esse registro individual é importante para facilitar o controle de doenças. Bom, antes de continuar, vou me descrever para o nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. A expectativa é de que o registro informe data e local de nascimento, sexo, espécie, vacinas e as propriedades por onde o animal passou. Tudo isso ajudaria o país a conquistar os clientes mais exigentes. Por exemplo, a China, que é a maior compradora de carne brasileira, tem exigido mais garantias quanto à segurança do alimento, além de qualidade também. Outro destaque está relacionado aos clientes da União Europeia. O RG do boi também possibilitaria rastrear o rebanho brasileiro. Dessa forma, seria possível atender às novas exigências dos europeus. A principal proíbe a compra de qualquer produto desenvolvido ou relacionado ao desmatamento ilegal. Então, o rastreio ajudaria a garantir a boa conduta do pecuarista. Até o ano passado, o Brasil tinha mais de 200 milhões de bovinos e 1 milhão de búfalos, de acordo com o IBGE. Especialistas dizem que esse cuidado a mais também vai garantir mais qualidade e segurança para a carne consumida pelos brasileiros. Devolvo para vocês. A gente agradece as informações da Janaína e agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente traz mais informações para você nessa quarta-feira de cinzas. E tem conteúdo especial hoje, viu? A gente vai falar dos 10 anos do uso da cannabis medicinal aqui no Brasil. Ficou curioso para saber mais informações? Continue aí com a gente.
Estamos de volta com Conexões dessa quarta-feira de cinzas. E agora a gente fala de mercado de trabalho. Somente em janeiro de 2025, Goiás criou mais de 14 mil novos postos de trabalho. Isso representa um aumento de quase 1% no número de contratações formais no estado. E coloca Goiás como o terceiro melhor resultado do país, ou seja, Goiás é o terceiro estado que mais gera empregos no país. E o setor de serviços liderou, com o melhor saldo de contratações, seguido pela agropecuária, pela construção e pela indústria. Essas informações foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e foram validadas pelo Instituto Mauro Borges. Bom, e agora uma dica para você que procura um lugar para morar, que precisa aí de um auxílio. Estão abertas as inscrições do programa Para Ter Onde Morar, Aluguel Social. E esse programa é específico para alguns municípios, que vão aparecer aqui na tela para você ficar bem ligado. As cidades são Carmo do Rio Verde, Firminópolis, Lagoa Santa, Palestina de Goiás e Piracanjuba. Tá tudo aqui embaixo, o nome das 5 cidades, 5, é isso mesmo, não sei se eu fiz a conta certa, 5 cidades onde você pode se inscrever nesse projeto para concorrer ao aluguel social. 6 cidades, foram incluídos. Bom, esse programa já está em pelo menos 101 cidades goianas. E ele funciona assim, ele é o único do Brasil que concede uma ajuda mensal para que as pessoas paguem o aluguel, Famílias vulneráveis recebem mais ou menos R$350 por 18 meses, por 1 ano e meio, para pagar esse aluguel. As inscrições estão abertas até o dia 5 de março, ou seja, até hoje, o último momento para você se inscrever. Os editais com todos os requisitos para participar do programa estão disponíveis no site, que também vai aparecer na sua tela, goias.gov.br/AGEAB. AGEAB é A-G-E-H-A-B. goias.gov.br/AGEAB. Boa sorte para você que quer concorrer. Bom, e agora a gente tem mais um conteúdo especial produzido pelos estudantes de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. Dessa vez, eles falam sobre os 10 anos do uso da cannabis medicinal aqui no Brasil. Rodou. Em 2024, completou 10 anos desde que a Justiça brasileira autorizou pela primeira vez a importação de um remédio à base da planta cannabis. O uso medicinal é a aplicação controlada de compostos derivados da cannabis sativa, especialmente os canabinoides como o canabidiol, CBD, e o tetrahidrocannabidiol, THC, para tratar condições de saúde. Nós temos o sistema endocannabinoide, que todas as pessoas têm receptores, CB1, CB2 são os mais frequentes, distribuído em todo o nosso corpo, em todos os nossos órgãos. Então, todas as pessoas, de alguma forma, vai ter resposta ao uso do cannabis. A Carol, por exemplo, é fundadora do grupo Mães de Cannabis, que se propõe a ajudar pacientes a conseguir os medicamentos à base da planta. Além disso, é mãe da Maria Elisa, que desde o 1º ano de idade faz uso de medicamento à base de cannabis para tratar crises de epilepsia. E sempre, todos os pacientes que vão iniciar a tratar com cannabis e vão iniciar esse tratamento, eles têm como foco uma patologia a mais agressiva possível. Às vezes o autismo, os estereótipos do autismo, as crises convulsivas dentro do paciente portador de epilepsia, as dores no paciente com fibromialgia ou dores crônicas. Mas quando o paciente começa a tomar a cannabis, ele vê que influencia em vários outros aspectos, como foi com a minha filha, por exemplo. Começou para tratar a epilepsia, automaticamente ela fez desmame de 5 medicamentos alopáticos que ela fazia de farmácia. Eu usava desde 2019, mas em 2020 eu conheci as formas regulamentadas de ter acesso. Foi através do Mães de Cannabis, que a Carolina Cirino me ajudou. E aí, lá no Mães de Cannabis, eu consegui acessar pela primeira vez um óleo, que era um óleo regulamentado e me ajudou muito nessas questões a ponto de eu conseguir largar os remédios que eu tomava, que eram quetiapina e estalopram na época. A partir das evidências científicas e relatos de pacientes, a aceitação pública avança.
mas ainda há desafios a serem enfrentados devido ao preconceito enraizado acerca da planta. Mesmo com o uso medicinal regulamentado pela Anvisa, o tratamento é de alto custo, dificultando assim o acesso para famílias de baixa renda. Segundo o Anuário da Cannabis Medicinal, neste ano no Brasil, cerca de 672 mil pessoas realizam tratamentos com medicamentos à base de cannabis. De acordo com dados da Agência Brasil, cerca de 47% desses pacientes dependem da importação do medicamento, enquanto 31% faz uso dos remédios das farmácias brasileiras e 22% faz uso de medicamentos disponibilizados por associações. Bom, no cenário atual brasileiro, as formas de acesso são várias. Via farmácia, os medicamentos podem ser encontrados aí em algumas farmácias das grandes redes. Não é uma variedade muito grande e o custo é muito alto. Outra forma é a importação. Já é uma variedade bem maior, mas o custo continua sendo muito alto. Outra forma é via justamente as associações, que têm um custo menor, no geral, para que esse acesso seja conseguido. Nós temos também via SUS, dependendo aí da região de onde o paciente está, pode ser fornecido, mas ainda são pouquíssimas patologias que são atendidas e pouquíssimos estados que fazem, de fato, esse fornecimento. Temos o acesso também via plano de saúde. No geral, sempre a gente precisa judicializar para que tanto a cobertura do tratamento, o custeio via SUS, quanto o plano de saúde seja feito. A associação nada mais é do que um conjunto de pessoas indignadas que procuraram dar manutenção na sua saúde, na sua qualidade de vida e democratizaram o acesso a essa substância. E a história da Associação Curando Ivo, assim como de várias outras, começa dentro de um núcleo familiar. Então, a família do Felipe Suzin, meu grande amigo de infância, o pai do Felipe Suzin, o seu Ivo, foi acometido pela doença de Alzheimer. E o óleo da cannabis trouxe qualidade de vida e esperança, O seu Ivo não dormia, passou a dormir, não conseguia sentar e manusear um talher e comer por conta própria, e depois do óleo da cannabis conseguiu. Assim como o Felipe, que infelizmente também tem leucemia, e para cada quimioterápico diário que ele toma, ele precisa da cannabis para controlar os efeitos colaterais. Bacana, essas histórias de pessoas que precisam da cannabis medicinal, porque ainda enfrentam, claro, aí questões judiciais e muitas vezes muito preconceito, Mas que bom que já são 10 anos de lei regulamentada e que a gente tem avançado nesse cenário. Para finalizar o nosso programa, tem uma dica cultural para você. A exposição Mapas Invisíveis, do artista goiano Dalto Gali, está aberta à visitação no Centro Cultural Octo Marques. Essa é a primeira mostra individual do artista e apresenta um conjunto de trabalhos recentes, entre instalações, fotografias, esculturas e videoarte. Tem até um exemplo aqui de obra feita por ele. Essa exposição fica em cartaz até o dia 16 desse mês e promete inspirar os espectadores com questões transcendentais da vida. O Centro Cultural Octo Marques funciona de segunda a domingo, ou seja, todos os dias da semana, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, e a entrada é totalmente gratuita. Ele fica no Parthenon Center, ali na Rua 4. E o espaço permite a entrada de animais de estimação, desde que eles estejam em coleiras. Mas com essa dica que a gente finaliza o nosso programa de hoje. Se você quiser mandar a sua dica para a gente divulgar aqui, ou o tema que você quer ver discutido no nosso programa, é só entrar em contato pelo WhatsApp. 629-9181-1406, como está aqui na sua tela. Você também pode manter contato com a gente pelas redes sociais. Procura por TV UFG e já começa a seguir os nossos perfis, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Espero que amanhã você esteja aqui de novo com a gente, ao meio-dia. Forte abraço, tchau, tchau!